Irmãos, estamos na série Sermão do Monte, desde janeiro. Todo domingo eu falo isso. E ainda estamos no capítulo 6. E hoje nós cantamos essas canções também por motivo do assunto que queremos repartir: tesouros no céu e na terra. Semana passada fiquei sabendo que veio um pastor desviado aí, e graças a Deus não abalou a fé de todos os irmãos, e vocês estão aqui ainda. Graças a Deus por isso. Mateus 6, 19 ao 24. Ou melhor, 19 ao 21. Mateus 6, 19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Versículo 20. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde tiver aquilo que tem valor, estará seu coração. Essa sessão do Sermão do Monte tem como pano de fundo a relação de pessoas com Deus, em especial de filhos com seu pai. Lembra da oração que estudamos semana passada? Oração do Pai Nosso. Subentende-se que alguém precisa ser filho. A imagem referida a Deus aqui é um pai. E o grande segredo da vida cristã é a gente conseguir alcançar essa ótica de sermos filhos. Na aula de paternidade nós falamos sobre o modelo natural, que é como se o pai terreno fosse uma lupa que nos dá a imagem do Deus como pai. E quando essa lupa é quebrada, quando nós não temos pai, ou somos capturados por sentimentos de orfandade, ou nossos pais são profundamente afetados por má referências, essa lupa é quebrada e rouba-nos a possibilidade de enxergar características paternas em Deus. E eu digo isso porque as principais tentações humanas são a independência e a autossuficiência. Guarde isso. Sua principal tentação, aquilo que te assedia, é você ser por você mesmo e você se basta. Ao invés de nós, como adultos, conscientes de um pai, que damos as mãos a um pai, obrigado, Thales, e caminhamos com ele, a gente escolhe o caminho solo, o caminho do filho pródigo, ou dos filhos pródigos, porque não significa que aquele que não saiu também não está afastado do pai. Às vezes vivemos no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e ainda assim não temos referencial paterno. E o resultado disso pode ser um distanciamento, uma vida abaixo do que nós poderíamos chamar de vida, uma luta por sobrevivência, é viver a qualquer custo, custe a quem custar e a que custar. Então, coisas e pessoas não são mais coisas e pessoas, são obstáculos para a minha sobrevivência. Então, não importa o que é necessário fazer, eu preciso sobreviver porque não tem ninguém por mim. Então, esse é o dilema daquele que não tem pai.
Ao invés de ver o outro como meu próximo, o outro se torna meu adversário. Alguém já passou isso na empresa que trabalha? Onde as relações têm uma parede entre as pessoas que é uma competição, e a pessoa trabalha para que você não apareça mais que ela, não tenha mais potencial que ela visto, não produza mais que ela, simplesmente pelo fato que ela se segura naquilo que ela recebe mensalmente para substanciar quem ela é. Pessoas sem pai. Pessoas que nunca ouviram: tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Fazendo pouco ou fazendo muito, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Morrendo na cruz ou fazendo uma cadeira, tu és meu filho amado em qual eu deposito meu amor. Bom, esse é o pano de fundo para a gente falar de tesouros no céu e tesouros na terra. Porque existem pessoas tão preocupadas com os cuidados dessa terra, que só lhe resta a obstinação de buscar os bens. Ela tem uma falta, uma carência, uma necessidade de substanciar sua vida em coisas que é pulsionada por uma necessidade de se agarrar à existência, por não ter um pai, por não ter consciência que tem um pai. Infelizmente, a obstinação por possuir coisas, por ter, por tampar, por substituir pessoas por coisas, isso tem afetado inclusive a religião. A religião tem utilizado do discurso de que a igreja é um meio de conquista de coisas, porque a igreja tem perdido a habilidade de referenciar o Pai, que pode nos substanciar, e para isso, como ela empobrece o discurso, ela só pode oferecer coisas. Então vem que você vai ter sua casa própria, vem que você vai ter seu carro novo, vem que você vai ter a sua cura, vem que você vai ter seu marido, e ela oferece coisas ao invés de oferecer a presença do Pai, que substancia qualquer necessidade que a gente tenha. E pensando nisso, eu tirei 3 lições sobre esse texto que nós lemos. Primeira delas: tesouros não se trata somente de dinheiro. Talvez você me ouviu lendo esse versículo e disse assim: não é para mim, porque eu não sou rico. Mas Jesus não disse: não acumuleis para vós outros dinheiro. Ele não disse isso. Ele disse tesouros. Em primeiro lugar, nós devemos evitar interpretar essa declaração como se ela girasse em torno só da quantidade de dinheiro que nós temos. Muitas pessoas têm errado nisso e continuam presas aos seus tesouros, porque elas pensam assim: já que eu não tenho, eu não corro esse risco. Tolice. Jesus disse: não acumuleis para vós tesouros nessa terra. E é bom lembrar que essas palavras estão sendo destinadas a quem, meus irmãos? A quem que o Sermão do Monte foi ensinado? Aos discípulos. Discípulos esses que ontem tinham profissão, tinha o seu barco, a sua empresa, e abriram mão de tudo. Então é alguém que tem dinheiro que está ouvindo esse ensino? Não. Mas é alguém que poderia ter tesouros. E onde que Jesus quer chegar? Tesouros indica algo mais abrangente. Aponta para o interesse de Jesus saber no coração daqueles discípulos se eles tinham algo de maior valor, se eles se sentiam donos de alguma coisa, se eles ainda se achavam proprietários de algo que não tinha sido entregue a Jesus. O interesse aqui era vasculhar o coração dos discípulos
para ver se tinha alguma atitude interna que substanciava eles mais do que o próprio Jesus. Se eles tinham apego a coisas dessa terra, pessoas que suas ambições, interesses e esperanças estão nessa vida, no que pode acontecer amanhã, que a sua esperança última é a promoção no seu trabalho, é trocar de carro, é comprar a casa própria financiada pela Caixa Econômica em 30 anos, e você morre depois de 20 e poucos anos, e a Caixa vai lá e toma a sua casa. E você disse que ela é sua. E você escuta da boca das pessoas: eu lutei, eu trabalhei a vida inteira para ter uma casa. Nada contra ter uma casa, irmãos, é ótimo. Quem dera pudéssemos todos nós ter uma moradia digna para nossa família. O fato é que se a gente viveu uma vida inteira com esse tipo de ambição, essa casa não é uma casa, é um tesouro. Porque ela governa a minha força de vontade, ela governa o meu sono, ela governa a hora do meu despertador. E você pode morrer pobre, mesmo tendo muito dinheiro. Esse apontamento de Jesus é para pessoas pobre, classe média ou rico. Porque não importa a sua classe social, você pode ter tesouros. Não é sobre ter dinheiro, é ter tesouro. Segunda coisa que eu aprendi: seus tesouros podem ter outros nomes. Talvez seu tesouro não seja o dinheiro, como no meu caso. Mas pode ser seu marido, pode ser sua mulher, pode ser seus filhos, pode ser seu dom, o dom que o próprio Deus te deu e você usa como se fosse seu. Pode ser seu ministério, pode ser sua missão, pode ser seu trabalho. Para alguns o tesouro é a sua casa, seu carro. Mas pode ser qualquer outra coisa dessa terra que você se apegue e a sua vida gira em torno. Não importa se é pequeno ou grande, se representa tudo para você, é o seu tesouro. E Jesus está dizendo para aqueles discípulos: vocês não vão conseguir me seguir se ainda vocês tiverem tesouros nessa terra. Vocês têm que começar a pensar numa outra economia, numa outra realidade. Ele não falou sobre dinheiro, ele falou sobre posses, sobre coisas importantes, coisas que rivalizam com o amor de Deus, que tomam o governo do que Deus deveria governar. Qual é o seu motivo de vida? Facilita, pastor? Facilito. Segunda-feira, dia 12 de agosto, levantará para quê? Às 6, 7 horas da manhã? Qual o objetivo? A gente estava conversando ali, essa onda de coach na igreja. Sabe o que é isso? Atestado de incompetência. Porque se nós tivéssemos a competência de, como igreja, apontar para Cristo, apontar para Deus como um Pai, nós não precisaríamos de campanha de métodos, campanhas e métodos de alcançar coisas nessa terra, de alcançar públicos. Jesus nunca teve público, forçosamente falando. As boas novas saíam de dentro dele e as pessoas se aglomeravam. E nós estamos fazendo dentro da igreja nossos pastores virarem animadores de plateia, justamente por incompetência. Por quê? Porque eles não querem se devotar à Bíblia, não querem, porque vai custar tudo. Se eles lerem o Sermão do Monte, eles não poderão ter os carros que eles têm.
a casa que eles têm. Então eles mudam o discurso para assinar o seu próprio cheque e ter o seu pagamento no final do mês. E aí fazemos eventos cobrando 100, 200, 300 reais. Nada contra. Mas talvez não é isso que Jesus está falando para os discípulos aqui em Mateus, capítulo 6. E o duro discurso para mim e para você é que o amor a qualquer coisa que comece e termine nessa terra pode ser um tesouro. Vou repetir. Qualquer coisa que você começou a amar aqui e vai terminar aqui, tem senso de finitude, cuidado. Irmãos, amar é uma arte. Tem muita gente que acha que amar é sentimento, né? Passamos dessa fase, mas amar é uma arte. Eu te digo por quê. Porque se Deus não estiver no topo dessa montanha de amor, qualquer outra coisa que você amar vai te dominar. Põe o seu marido lá para você ver o que ele vira. Ele vira um tirano. Ele vira um manipulador. Ele vira um abusador. Põe sua mulher lá. Ela vira uma manipuladora, uma Jezabel. Uma mulher que sufoca. Agora põe seu filho lá. Vira um pestinha. Vira um Denis, o pimentinha. Não é isso? Põe o seu carro lá e você vai ver o que é prestação. Porque cada dia você vai querer ter um melhor. Agora põe sua casa lá. Pastor, não posso amar a minha esposa? Você deve. Mas se Deus não estiver no topo dessa montanha, você não saberá amar. Eu faço qualquer coisa por você, meu amor. Perdeu. Eu faço desde que Cristo fizesse. Porque eu te amo como Cristo amou a igreja. Então, se passa disso, não é amor. Deu para entender? Por isso que amar é uma arte, irmãos. Nós não podemos amar nada. David, você é meio frio, né? Não, pelo contrário. Realista. Porque eu já fui governado por essas coisas. Comecei a trabalhar, irmãos, com 12 anos de idade, e eu me lembro, por na minha infância ter tido possibilidade de comprar, só meus pais comprar quichute e bamba. Quantos lembram dessa época? Alguém usou quichute, bamba? Eu cresci com a ideia, por ter estudado num colégio particular 2 anos, eu cresci com a ideia que bacana era ter um Mizuno. E quando eu comecei a trabalhar há 12 anos, qual foi minha meta de vida? Fui lá e comprei o Mizuno no primeiro mês de 12 vezes. Gastei o dinheiro que não tinha para mais um ano. Simplesmente pelo fato de tentar substanciar e de me igualar àqueles que eram, talvez até menor do que eu. Governado. E diz que nós crescemos, mas nossos brinquedos só mudam de preço. Amém? Alguém concorda? Hoje meus brinquedos são outros, muda de preço, ferramenta, né? Antes era carrinho, hoje é ferramenta. Antes era o carrinho de polícia, hoje é o meu automóvel. Só muda de preço. Mas a pulsão interna que me leva àquilo precisa ser validada. Quando eu tinha 20 para 21 anos, fui trabalhar no Tribunal de Justiça, saí de um salário mínimo para ganhar 10 salários mínimos. E qual a primeira coisa que eu fiz? Comprar um carro. Porque meus amigos, bacana, pegavam as menininhas mais
por causa do carro. E aí eu fui lá e comprei o carro. Só que aquele carro, depois de um mês, já não era um carro legal. Então eu planejei daqui 5 meses trocar de carro. Fui lá e fiz prestação. E a gente continua fazendo isso, como se isso substanciasse alguma coisa. Então guarde isso. Tesouro não é só dinheiro, é qualquer coisa que rivaliza, que comunica a nossa pulsão de trabalho. O dia que a Rebeca descobrir, por melhor pessoa que ela seja, que eu a amo mais do que Deus, e ela chegou. Ufa, eu estou perdido. Estou perdido. O dia que o Timóteo ocupar um lugar indevido na minha vida e na vida dela, nós estamos fritos. Porque é o amor a Deus que organiza a possibilidade da gente amar as outras coisas. Terceira coisa, o maior tesouro que temos é a vida, irmãos. E é difícil entender isso. É difícil. Tem gente que sai de manhã para trabalhar e perde a vida por algo tão pequeno. Não consegue perceber que tem a vida. Paulo falou sobre isso lá em 1 Timóteo capítulo 6. Abre lá comigo. 1 Timóteo 6, 17. Timóteo 6, 17. Ordeno aos que têm tesouros no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para uma era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Irmãos, oferta mesmo, é aquela que a gente dá para quem não pode nos dar nada em troca. Sim ou não? Porque todo o resto parte de um princípio assim: amanhã eu tenho de volta. Donativo é aquela que a sua mão esquerda faz, que a direita não fica sabendo, e que você esquece que fez. Porque se você ainda lembra, há interesse de retorno. E o que Paulo está falando a seu filho Timóteo é: você quer ser rico? Seja rico em boas obras. Você quer uma senha? Repartam. Porque aí vocês serão ricos. Sabia que esse dia ia acontecer. Ótimo. Vem cá. João capítulo 6, quando Jesus vai trabalhar sobre o pão da vida, ele fala assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Levantamos para quê, meu irmão? Eu estava ouvindo a mensagem de um pastor aí sobre vocação, até coloquei lá no grupo, e aí ele falou o seguinte: quando você levanta de manhã na segunda-feira, tem vida? Tem vida assim, luto por algo que transcende a vida aqui na terra? Eu acredito. Dei 2 marteladas na última segunda-feira, no dedo.
Estou fazendo uns móveis para um irmão que mudou de casa e está sem móvel nenhum em casa. E aí pediu o José ajuda, separei uma ofertinha, fui lá na madeireira e comprei as madeiras para fazer os móveis da casa dele tudo. Só que eu estou perdendo o galardão aqui para um testemunho, né? Se eu ficasse calado eu ganhava, agora eu estou perdendo. Mas aí o José foi comigo, compramos as madeiras tudo e estou lá toda segunda-feira, que é a minha folga, trabalhando, né, José? Tá ficando bom? Fiz uns armários para pôr no quarto, fiz um lugar para ele colocar o micro-ondas, o filtro dele está no chão, aí a criancinha dele aperta assim, molha a casa toda, aí fiz um lugar para pôr o filtro, e agora eu vou fazer um móvel para debaixo da pia, vou acabar amanhã. Aí eu estou desperdiçando esse galardão aqui pelo seguinte, que tem hora que passa na minha cabeça assim, eu não tenho nem para mim. Fico nessa. Tem ninguém me pagando para me estar aqui. Devia estar fazendo outra coisa. Devia estar pensando em algo para ganhar dinheiro. Não tem nem para mim. Sabe como é que eu passei cartão lá, a oferta, nem tinha o dinheiro, passei o cartão, passa o cartão aí. Quer saber de uma coisa? Vou parar com esse negócio. Eu acho que já deu. Aí eu lembro de João 6. Trabalhe. Não pelo dinheiro que você pode cobrar do armário, meu filho. Trabalhe. Mas trabalhe para aquilo que vai subsistir para a vida eterna. E outra, eu sei que ele não pode pagar. E não estou pensando em receber. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa ajustar esse nosso ponto de vista com relação à vida, ao trabalho, à posse, ao tesouro, ao ter, a respeito do que nos motiva a cada dia, irmãos. É um relacionamento com pessoas, enriquecimento das pessoas, ou ter. O nosso irmão aqui, o Guilherme, trabalha com apoio financeiro, né? Consultoria financeira. E nos nossos papos ele já me contou assim, David, a história é a mesma. Seja a pessoa pobre ou rica. Tem gente que ganha um valor que você nem imagina que não tem vida. Ao contrário, que tem pessoas que têm uma entrada muito pequena, mas experimentam da vida. Então não é sobre o quanto temos de dinheiro. É sobre o porquê trabalhamos, o porquê vivemos, o que desejamos. Concluindo, nós precisamos, irmãos, cultivar esse interesse por nossa origem e por nosso destino, como nós cantamos aqui. E se fosse hoje? Eu tenho falado que esperança é uma antecipação. Tem alguém aí? Eu ter esperança de algo é trazer para o hoje os sentimentos que alimentam aquilo que eu espero. Sim? Então, você vai me levar para o Baby Beef daqui a pouco, para comemorar o Dia dos Pais. Eu começo a sentir aqui, quando eu escuto o nome, o cheiro, o gosto. O que eu estou fazendo? Horas antes eu estou antecipando aquela realidade que existe. Sim ou não? O que nós estamos tentando cultivar sobre origem e destino da nossa vida? De onde viemos e para onde vamos. E como é que eu faço isso? Refletido nas perspectivas de quem Ele é e do que Ele disse que seria. O grande fato que pode nos livrar dessa armadilha de ter coisas e só viver para ter coisas, é a lembrança que aqui somos só peregrinos.
Você não tem casa não, meu filho? Quem te contou que não? E quem te falou que aquela que você tem é sua? Mas eu tenho a escritura. Mas quem falou que é sua? É uma conta que na minha cabeça não fecha. Pensa comigo, ó. Essa rua aqui, vamos dar um exemplo mais próximo. Aqui de frente era um lote vago, certo? Há 50 anos atrás tinha alguma coisa aqui? Tinha um córrego aqui. Meu pai fala que aqui era um córrego, né? Aberto. E aqui era só mato. Mas há 100 anos atrás tinha alguma coisa? Devia ter árvores e tal, e uma nascente aí. Sim ou não? Alguém chegou, pôs o pé ali, cercou e falou, é meu. Foi ou não foi? Ou alguém deu para ele? Quem criou aquilo? Quem é o dono? Mas quem deu para essa pessoa que está te vendendo? Se ninguém deu para essa pessoa que te vendeu, quem falou que você é dono? Talvez essas coisas nos façam pensar o seguinte: somos peregrinos, irmãos. Não temos nada aqui não. Engano seu. Somos apenas mordomos de tudo que nos foi confiado. Não se mata não. Viva mais leve. Vive a vida de forma mais leve, sem pressão. Porque somos peregrinos, estamos de passagem. O nome hebreu significa passageiros, caminhantes, errantes no caminho, viajantes, peregrinos. Esse foi o segredo que os nossos heróis talvez conseguiram ser tão relevantes enquanto estavam vivos. Eles tinham essa consciência, sabe? E é tão bom quando você encontra pessoas que têm essa consciência. Olha o que diz Hebreus, não precisa abrir, Hebreus 11:13. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe a saudaram, reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, ou seja, na terra, teriam a oportunidade de voltar. E, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isso é uma pátria celestial. Ontem eu coloquei no meu Face, mas é claro que não vai ter muita curtida. Uma frase que diz o seguinte: um homem que já foi afetado pela consciência que ele é herdeiro de uma pátria celestial, não tem preço. Ele não se vende, não. Você pode conhecer ele hoje, amanhã, depois, a integridade dele está firme, fixada na esperança, na promessa do que ele há de viver, há de ser. Então não tem bens nessa terra que compra, não. Não tem propostas. Talvez esses homens, olha o versículo 27, algo que o Maurício falou aqui sem eu combinar. 27, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Posso abrir meu coração? 90% das pessoas com as quais eu conheço, e convivo, são pessoas que só enxergam o que estão vendo. Só funcionam pelo que estão vendo. E sabe o que a gente podia fazer? Acreditar nisso que a gente está olhando e ver que podemos ser pessoas espirituais, que veem uma realidade antes dela acontecer. E isso devia nos causar espanto, porque nós cantamos, nós falamos de um reino que há de vir. Mas cá para nós, pessoal, não vivemos como se de fato acreditássemos no que nós cantamos. Se vivêssemos como peregrinos.
Ah, se eu conseguisse enxergar isso todo dia. Ah, se você conseguisse internalizar essa referência que somos peregrinos, estrangeiros. Versículo 32. Que mais direi sobre essas pessoas? Não tenho tempo para falar de fulano, ciclano, beltrano, porque eles conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam de fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertos, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Eram prósperos? O mundo, porém, essa terra não era digno deles. Sabe uma coisa que eu tive que desistir? Um dia eu tive que desistir de ser um nome para acreditar em ser um corpo, e ser um grupo, e ser coletivo. Porque a tentação dessa terra é: seja um nome, tenha um império, adquira, tenha posses. O mundo inteiro, irmãos, não cabe a alguém que nasceu para ser eterno. Sabe quando leva Jesus, Mateus capítulo 4, para o alto monte, oferece para ele todos os reinos da terra? Por que ele não aceitou? Porque ele já era dono de tudo. Porque não existe reinos, só no reino dos homens. Existe um reino e o pai dele era dono e o fez dono, herdeiro de Deus. E sabe o que ele falou a respeito de nós? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Mas é muito mais fácil a gente enxergar as riquezas dessa terra e lutar para morrer pobre, do que mesmo que você não tenha riquezas nessa terra, morrer rico. Lembra daquela parábola que Jesus conta de um empregador que ia dar recompensas aos trabalhadores, e aí alguns questionam e falam assim: bom, esse chegou agora e tem o mesmo tanto que eu? E aí a resposta de Jesus: deixa eu te explicar a coisa. Tudo é dele e ele dá da forma que ele quiser. Inclusive, você ter muito dinheiro é um dom, sabia? Eu parei de lutar contra esse negócio. Tem gente que tem e tem gente que não vai ter. Silvio Santos não é meritocracia, tá, pessoal? Teve esforço, teve a parte dele, mas Deus, de alguma forma, assim como te deu o dom para fazer A, B, deu o dom para ele. Steve Jobs, não é mérito, quem dera se fosse, nasceria 200 Steve Jobs por semana lá no Vale do Silício. É dom. E Deus dá dom para as pessoas ter dinheiro. Deus me livre desse dom. Porque eu me conheço. E talvez essa mensagem teria que ser retirada do YouTube daqui a uns anos. Deus me livre. Prefiro os arrais. Me dê somente os bens que de imediato eu possa, como é que é a frase? Abandonar. Isso. Abandono. Lembra quando Elias vai passar a veste, o sacerdócio profético,
para Eliseu, Eliseu estava com o futuro da família nas mãos, né? Estava com a junta de bois. E ter junta de bois é muito gado, gente. Sabe Rei do Gado? Que é a novela. Era muito gado. Juntas. Vários punhados de bois. E aí Eliseu, como é que é? Só ir atrás de você? Fala, mais ou menos. Elias responde, mais ou menos. O que eu preciso fazer? Não, vem comigo. Aonde eu estiver, se você estiver, a capa cai lá. Beleza. Mas é o seguinte, quando isso acontecer, você não pode levar nada. Porque para você ser dono de tudo, você tem que entender que você perdeu tudo. E aí Elias vai, a capa vem, Eliseu pega, e a primeira coisa que o profeta faz é o quê? Ir lá e matar todas as juntas de bois e fazer churrasco. Não falar nada para a família, faz o churrasco, chama todo mundo comendo costela, boi no rolete, oh aleluia, picanha. E aí no meio da festa Eliseu para e fala, gente, é o seguinte, só um recado a Deus, fui alcançado por uma pátria superior, estou indo. E diz a história que ele nunca mais teve a oportunidade de voltar na sua cidade natal. O problema é que a gente quer adquirir uma pátria superior e levar nossos bens, levar nossas posses. Fechando, não somos donos de nada, irmãos. O homem mundano se imagina dono, proprietário. Eu tenho, eu posso, eu faço. Pergunta, você tem uma casa, não tem? Tem. Se vir um tsunami aqui no Brasil, você tem casa? E quem é o dono do mar? Está escrito aqui que ele fez assim e o mar parou. E se ele fizer assim, e subir uma onda de 30 metros e passar pela sua casa, sobra alguma coisa? Quem é o dono da sua casa? Na verdade, os bens que temos, o ministério que temos, os dons que temos, os amigos que temos, são para cultivar para a eternidade. São para possibilitar pessoas serem ricas. São possibilidades das pessoas enxergar que existe um dono legítimo. E isso nos liberta, irmãos. Presta atenção no que eu estou te falando. Isso te liberta. Que você não precisa mais ter o carro do ano, você não precisa mais ter a roupa bacana. Você não precisa, se você tem beleza, você não tem beleza. Se você tem o carro, você vai de carro. Se você tem o Uber, você vai de Uber. E dentro do Uber, Deus é glorificado. Dentro do seu carro, você levando os irmãos depois da reunião, Deus é glorificado. E se você tem uma casa no seu nome, Deus é glorificado, porque Ele pode falar para aquela casa assim, ó, bom, agora você vai para lá que essa casa tem dono. Sou eu. E outro precisa mais nesse momento que você. O homem espiritual entende que tudo foi dado por Deus por empréstimo. Deixa eu te dizer uma coisa. A esposa que você tem, Felipe não tem ainda não. Paulo, Guilherme, Daniel, Fernando, Felipe, Maurício, Lincoln, José, Juninho, eu, a esposa que nós temos, empréstimo, não é minha. Que é isso, pastor? Você está desviado? Tô não. Sabia que, presta atenção nisso, sabia que o homem espiritual, ele entende que tudo que está nas mãos dele é por empréstimo e um dia ele vai prestar contas? No dia que nós chegarmos diante de Deus, e isso me dá calafrios, ele vai perguntar assim, você fez uma esposa melhor ou pior? Daquele primeiro dia lá no Minas Shopping, que você chamou ela para comer uma pizza e ela te enganou que comeu metade de uma fatia, né? Não comia nada.
daquele dia até hoje, que vocês dois chegam diante de mim, você fez ela melhor? Já parou para pensar como é que você vai entregar a sua esposa para aquele que te confiou? E seus filhos? Empréstimo. Não tem nada seu não, minha amiga. Espera ele ser adolescente que você vai ver o que eu estou te dizendo. Não é seu. Voa. Vai embora. Então começa. Deus, não é meu. Não é minha. Está sob custódia, cuidados. Mas daqui a pouco vai. E o carro? O carro também não é meu, não. Está sob custódia. Por isso eu troco de carro não para o meu interesse. Eu troco de carro pensando na glória de Deus. Prova é que nós não conseguiremos levar nada dessa vida, irmãos. Caixão tem gaveta? Sim ou não? Se caixão não tem gaveta, por que a gente guarda tanto? Um dia um teólogo disse o seguinte, que uma das provas que o Brasil terá muita dificuldade de sair desse lugar de subdesenvolvido é que a primeira mentalidade brasileira é fazer poupança. Ao invés de investimentos, ele faz poupança. E quando você retém o capital, empobrece o outro. Quando você gira o capital conscientemente, você expande as pessoas, você expande as cidades, você expande as realidades. Só que cada um guarda um pouquinho, né? Aí empobrece quem não pode guardar. O caixão não tem gaveta e no céu não há conta bancária. Último, use tudo que Deus te deu, te confiou, para a glória dele. Gente, é gostoso quando Deus nos dá uma coisa e a gente tem consciência que aquilo é dele. E quando a gente tem o privilégio de viver com aquilo e ele ser glorificado. Pastor, mas como que eu posso usar tudo para a glória de Deus? Comece pensando na sua vida diária. O Alex está na decisão do curso, da faculdade, o que ele quer fazer e tal. E a minha oração é que ele entenda que ele deveria pensar mais na glória de Deus, que pode não dar tempo nem de terminar. Entende? Se ele estiver pensando casa, apartamento, carro futuro, pequeno, glória de Deus. Porque eu pensando na glória de Deus hoje, amanhã ou depois, eu não sou pego de surpresa. Eu não estou enrolado com as minhas próprias coisas. Eu estou nele. Juntar tesouros no céu não é sobre ter mais, mas é sobre saber cuidar do que já temos. As coisas que mais têm valor na sua vida não têm preço, sim ou não? E já viu que a gente perde muito tempo gastando? Nós gastamos a maioria do nosso tempo cuidando daquilo que tem preço. Esses dias eu vi alguém falando da pedagogia de sentar na altura da criança para brincar. Já viram alguém falando sobre isso? Como que a criança entende isso, né? E a gente tem um tapetinho lá, senta com o Timóteo, ele vai lá no quarto buscar, vem cá, para a gente sentar lá com ele para brincar no quarto. E quantos pais deixam seu filho, a sua filha 12 horas dentro de uma escolinha? Que tem que trabalhar, claro, tem que pagar a conta. Mas quais são as pulsões e quais são as motivações dessas contas? Pode ser uma vida mais simples, com mais qualidade de vida? Meu sonho é desenvolver pessoas, potencialidades, regiões, práticas relacionais honestas,
com pessoas que entendem que tudo que têm receberam de Deus. Não vão levar nada. Se Deus me dá o desprazer de fazer o velório do Lincoln, Ele não vai levar nem a roupa que ele vai estar vestido. Então, aprendamos, pois, com essa lição. Lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você venha dizer que neles você não tem mais prazer. Que nós possamos orar e dizer que Ele é nosso único e maior amor. Ele é. O seu Filho Jesus é. O seu Espírito é o meu maior tesouro. Essa vida, o reino, a missão, o ministério é apenas um caminho, mas o que importa é Ele. Ele é meu maior tesouro. Ele é meu amor maior. Ele é meu bem maior. Vamos orar isso? Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Vida, o seu reino, a sua missão é apenas um caminho que nos leva de volta para casa e para a vida que de fato é vida. Senhor, o Senhor é o nosso único. O Senhor é o nosso maior amor. O Senhor é o nosso maior bem. Nossa maior posse, nosso maior presente é o Espírito do Senhor na nossa vida. E nós oramos como família, como irmãos, como comunidade, para que o Senhor nos liberte das pressões desse mundo capitalista, dos cosmocratas que modelam a cultura do consumo, que arquitetam o que nós vamos desejar amanhã, que gera as tendências. Pai, nós oramos pela libertação das mentes, dos corações, dessas pessoas que funcionam e trabalham apenas para o ter e não para o ser. Abaixe as paixões, curvam-se diante do nome de Jesus. E pedimos, Pai, que o Senhor ocupe esse lugar. Esse lugar de primazia na nossa vida. Em nome de Jesus.